Nesse momento, 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, a quem saúdo, saudar também os colegas parlamentares com assento nessa casa, estimado povo brasileiro, os gaúchos e gaúchas que nos conduzem a essa Câmara dos Deputados. Quero iniciar agradecendo ao colega deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, que nos possibilita essa permuta e fazermos esse grande expediente. Quero versar aqui sobre dois temas: a dívida pública e a reforma ministerial. Somos um país com enormes potencialidades, 366 milhões de hectares de terra agricultáveis, 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, 3,5 milhões de quilômetros de costa marítima, a maior floresta tropical úmida e uma das maiores biodiversidades mais ricas do planeta. 13% do total das reservas de água doce do mundo estão aqui. Um parque industrial consolidado, alcançamos um posto de sexta maior economia do mundo e pouco, felizmente, sofremos com os fenômenos da natureza. Não é comum aqui vulcões, terremotos, maremotos e outras adversidades climáticas. Na agricultura, somos o celeiro do mundo, fornecendo alimentos para boa parte da população mundial e temos espaço para crescer ainda mais no processo de produção e, principalmente, temos um povo que, na sua imensa maioria, é trabalhador, solidário e muito criativo. Entretanto, sempre tem uma crise econômica que se apresenta e elas são periodicamente recorrentes. Acontece uma tentativa, e muitas vezes se pratica isso, de passar a conta para o conjunto dos trabalhadores pagar a conta. E uma das formas de fazer isso é cortando nos programas sociais. Os gastos com a saúde, com a educação, com o funcionalismo público, com os programas de incentivo, como os destinados à agricultura familiar e até às aposentadorias, que são, na sua grande maioria, de apenas um salário mínimo, e destinados a pessoas que deram uma vida inteira de trabalho e de contribuição para ter o seu direito ao benefício na velhice. Como já disse nessa tribuna em outra oportunidade, as propostas para resolver a crise são quase sempre as mesmas, sem nenhuma criatividade, optando-se pelo mais fácil, que é cortar recursos dos programas destinados à pesquisa, ao desenvolvimento, ao atendimento das pessoas que não têm conseguido se inserir no atual modelo econômico. Como falei, atravessamos mais uma dessas crises cíclicas que são intrínsecas ao modelo, chegando-se ao extremo de cortar recursos de quem produz, como os setores industrial e agricultura, em especial a nossa agricultura familiar, que responde por parcela significativa da produção de alimentos que vão à mesa do povo brasileiro, daquele que mora na grande, na pequena, na média cidade, no bairro e na vila. Volto a enfatizar, nenhum dos últimos governos, e muito menos a maioria desta Casa Legislativa, com raras exceções, ousam tratar e muito menos discutir os pesados juros pagos e os serviços da dívida pública da União, que esmaga o desenvolvimento deste país. Não é admissível que comprometamos, conforme os dados disponibilizados pela Auditoria Cidadã, que 45% do orçamento da União com pagamento de juros e serviço da dívida, numa dívida que não se sabe para quem se deve e se paga, enquanto que para a educação sobraram 3,73% e para a saúde 3,98%. Esta casa não pode continuar dando os ombros a essa excrescência, que essa dívida quase impagável, que se avoluma ano após ano, mês após mês, dia após dia. Os debates e as tratativas para cortar programas sociais de pesquisa e desenvolvimento são mesmo que cortar migalhas, mas estas migalhas são vitais para o povo brasileiro, quanto para o desenvolvimento do país. Além do debate da dívida pública, que precisa ser feito por este Parlamento, é preciso também que o governo se posicione e haja
sobre os escorchantes juros cobrados pelo nosso sistema financeiro, que tem feito reféns milhões de brasileiros, que têm dívidas bancárias. O mesmo vem ocorrendo com milhares de pequenos negócios que são inviabilizados pelos juros cobrados, quando têm que recorrer a instituições financeiras para honrar compromissos ou para uso como capital de giro necessário. As altas taxas de juro estão inviabilizando negócios e dificultando o acesso ao crédito, que é importante para a retomada do crescimento e para a geração de empregos. Portanto, reafirmo aqui, colegas deputados, que é urgente que essa Casa cumpra o dispositivo constitucional e inicie de forma imediata uma auditoria da dívida pública, para sabermos o que devemos, para quem devemos e quem gerou esta dívida, e os benefícios que a mesma trouxe para a sociedade brasileira, se é que trouxe algum benefício, certamente apenas malefícios. Quero dizer aqui também que o governo Temer, que assumiu a presidência da República em função do impedimento da presidente Dilma, governo interino, começa muito mal ao propor a essa Casa a extinção do ministério, que é de vital importância não só para a agricultura familiar, mas também para a população como um todo. Se não tiver produção, não teremos o pão nosso de cada dia. Quero dar aqui uma parte ao nosso colega deputado gaúcho José Stedley, que muito nos honra e que eu tenho sido meu professor aqui nessa casa, e depois também ao nosso líder, deputado Folleto. Obrigado, deputado Heitor, que é isso, o senhor que traz a experiência da luta do homem do campo. Queria parabenizá-lo. O povo gaúcho tem orgulho do seu trabalho aqui, o povo trabalhador, agricultor, tem orgulho da sua atuação. O senhor tem sido exemplo para o nosso partido, e é o senhor que está trazendo esses ensinamentos importantes aqui para essa casa. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tem orgulho da sua atuação, o homem de partido que o senhor é, e esperamos que a gente consiga avançar na nossa luta, continuar melhorando a qualidade de vida do trabalhador do campo, para que a gente evite o êxodo rural, e esse é um dos grandes objetivos. Eu que fui prefeito da cidade de Cachoeirinha, que é uma cidade só urbana, eu sentia lá o reflexo da saída do homem do campo, que não tinha mais perspectiva no seu trabalho. Então, parabéns, Heitor, continue lutando, o senhor é o nosso exemplo. Obrigado, deputado Stedley. Deputado Folleto. Deputado Heitor, satisfação do meu primeiro dia como líder, da minha primeira manifestação após sair da interinidade e assumir a titularidade, estar aqui vendo o discurso de um gaúcho socialista da Gema. E a fala do senhor e a defesa que o senhor faz nesse parlamento não é só para o Rio Grande do Sul. E eu quero chamar a atenção do povo gaúcho pelo belo presente que nos deu ao eleger Vossa Excelência como deputado federal, na sequência do trabalho de deputado estadual. O senhor fala em nome do meu estado, do Espírito Santo. Nós temos realidades parecidas de pequenas propriedades rurais que são mola mestra da economia de nossos estados. Então, a sua defesa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu só espero que, se acaba o Ministério, não acabem as atividades. E farei questão de lembrar isso quando, porventura, estiver junto ao presidente da República na condição de líder. E a primeira colocação minha, quando da primeira reunião, foi: se nós não fizermos uma auditoria e uma revisão da dívida externa e não melhorarmos a distribuição financeira, nós não teremos nenhum cidadão de bem, né? Não melhoraremos a condição de vida do cidadão brasileiro, nem teremos cidadão de bem disputando mais prefeitura, porque não tem prefeito que vai sobreviver com esse pacto federativo, esse famigerado pacto federativo. Parabéns pelo trabalho que aqui realiza, não só pelos gaúchos, volto a repetir. Agradeço em nome do povo capixaba, que toda a defesa da agricultura familiar que Vossa Excelência faz se reflete nesse Brasil, onde os estados têm na agricultura familiar uma base econômica. Muito obrigado. É um orgulho do PSB, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Folleto. Deputado e padre Luiz Couto, depois colega gaúcho Pompeu de Matos. Deputado Chu, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência é
no discurso e na prática, um defensor da agricultura familiar. Vossa Excelência conhece profundamente e sabe da importância que tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário com relação à agricultura familiar. Então, nesse sentido, quero me associar ao seu pronunciamento dizendo que é importante a presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário para que a agricultura familiar seja de fato respeitada. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Muito agradecido. Pompeu, meu colega gaúcho. Deputado Heitor Chu, de gaúcho para gaúcho, dizer a Vossa Excelência, primeiro, parabenizá-lo pela alocução, as palavras sábias, por conta exatamente da experiência, da vivência de quem é da luta, né, da pequena propriedade, do pequeno agricultor, do plantador de fumo, do plantador de milho, da soja. Sim, eu compreendo bem que a agricultura tem diferença do grande para o pequeno, não há como negar. Eu sou do Banco do Brasil, a gente sabe o que é o financiar um grande proprietário, o que é financiar dezenas, centenas de pequenos agricultores. Eu venho do campo, também como Vossa Excelência veio, eu sou filho de um sem terra, nasci num acampamento de reforma agrária. Então essas coisas nos identificam, né? O minifúndio do Rio Grande, que está vivo ainda, nas palavras de Vossa Excelência, ganham alma, ganham essência. E é verdade, o Ministério da Reforma, Ministério Agrário precisa ser mantido, e essas discussões precisam ser ampliadas. Só para mim concluir, deputado, dizer que nós temos um grave problema no Brasil, que é a nossa dívida pública. Mas essa mesma dívida pública, que é grave para o país, que a gente não sabe bem como ela é formada, ela também tem no Rio Grande. Do Rio Grande para com a União, que a gente também não sabe bem como é que é. Lá em 1998, quando Antônio Brito fez o acordo da dívida, era governador do Rio Grande, a dívida não chegava a 10 bilhões, era pouco menos de 10 bilhões. Nesses 18 anos, foram pagos 25, em torno de 25 bilhões, e nós estamos devendo 55 bilhões. Como se explica? Isso parece aquelas casas do BNH que a gente financiava, passava a vida inteira pagando, morria e ficava devendo a metade. Então, essa dívida do Rio Grande para com a nação já está paga. Basta fazer uma auditoria séria que nós não devemos... Aliás, se fizer bem a conta, nós temos em haver com a União. E o seu discurso vai nessa linha. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, colega deputado Pompeu. Extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estruturantes para que nós possamos continuar no processo de produção, e também pela dimensão deste contingente de população, tanto em número de pessoas como pela sua capacidade de geração de emprego e de renda. Sim, nada menos que 14 milhões de pessoas têm a sua ocupação hoje no Brasil relacionada a esse segmento, que responde por 38% do valor bruto da produção do país. Entre os avanços obtidos nesses anos todos, com a intervenção direta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, está a consolidação do conceito de agricultura familiar, em substituição a antigas situações impróprias
como microprodutor, pequeno agricultor, agricultor de subsistência, entre outros, e a constituição de um conjunto de programas estruturantes desse segmento, com a consolidação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que tem sido instrumento de fortalecimento desses produtores e da sua inserção no processo de modernização da agricultura. Portanto, o fechamento do MDA e sua incorporação a outro ministério representará um grande retrocesso em todas as políticas públicas produzidas, implementadas, e vai implicar no atraso do desenvolvimento deste contingente de agricultores familiares, com graves prejuízos no processo de sucessão rural, podendo num futuro não muito distante comprometer a soberania alimentar do nosso país, além do risco de acarretar a expulsão de pessoas do campo, aumentando o já preocupante índice de desemprego que afeta drasticamente as famílias desse país, e realimentar o êxodo rural. É preciso enxugar a máquina pública? Sim, é preciso. Tornar a estrutura administrativa mais eficiente? Não há dúvida. Mas não se pode começar cortando os setores fundamentais, que pela sua grandiosidade e importância, pela sua própria natureza diferenciada, merece sim uma pasta que cuide exclusivamente das suas políticas públicas e dos seus programas de desenvolvimento. Outra preocupação que já citei aqui anteriormente é a reforma da Previdência Social. Usando como argumento a necessidade de ajuste nas contas públicas, o governo federal estuda a alteração das regras do sistema de aposentadoria no Brasil e, mais uma vez, quem deverá pagar a conta são os trabalhadores. Estabelecer uma idade mínima para se aposentar é uma das medidas apontadas. Quero dizer aqui que isso vai prejudicar todos aqueles que começaram a trabalhar cedo. Acredito que é necessário, sim, corrigir as distorções, tanto no setor privado como no setor público, mas não tirar de quem já não tem nada ou muito pouco. Volta e meia também é comum escutarmos que a aposentadoria rural é uma das responsáveis pelo rombo da Previdência. O que é uma grande inverdade, porque os agricultores também contribuem. Toda vez quando contribuem, vendem 1 litro de leite, 1 quilo de feijão, contribuem para o erário público. E a injustiça praticada contra esse segmento só foi corrigida com a Constituição de 1988, que reconheceu o benefício, o direito ao benefício para homens e mulheres da roça. Ninguém se aposenta antes de 55 e 60 anos, e todos ganham um salário mínimo, ninguém ganha mais que isso. E até então amargava uma velhice desprotegida, depois de uma vida inteira de trabalho duro, braçal, exposto ao tempo, ao sol, à chuva, ao frio e ao calor. Hoje podemos afirmar sem nenhuma dúvida que a aposentadoria rural é um programa de distribuição de renda no Brasil. E não seria exagero dizer que para a maioria dos municípios esses proventos representam a maior fonte de renda da economia, além de contribuir para a manutenção das famílias no campo. Os prefeitos desse país afora sabem muito bem do que eu estou falando. E, portanto, senhor presidente, enfim, é preciso que o governo tenha clareza, tenha coragem para enfrentar a crise que assola o país, sem lançar mão da solução mais fácil, que é o aumento de impostos e o corte de benefícios sociais, para sobrar mais dinheiro para o pagamento da dívida pública. Dívida esta que precisa ser auditada, para que se possa estancar essa verdadeira sangria de recursos, que impede o crescimento do país e que atinge em cheio os trabalhadores e a camada mais pobre da população. A nossa história é marcada pela organização e pelas lutas. Sou agricultor familiar de profissão, trabalhei na roça até os 25 anos de idade, fui dirigente sindical do meu sindicato de trabalhadores rurais de Santa Cruz do Sul, como secretário e como presidente.
Fui tesoureiro e presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um belíssimo trabalho, uma história linda de luta, de mobilização e de conquistas reais para a sua categoria, que é dos assalariados, dos agricultores familiares, e que agora faz uma reformulação, inclusive estrutural. A nossa ligação é com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a nossa CONTAG, e eu quero aqui, em nome dos presidentes Alberto Ercílio Brock, da CONTAG, e Carlos Gel da Silva, da FETAG, estender o nosso abraço, nossos cumprimentos a cada agricultor familiar, a cada assalariado rural, a cada trabalhador do campo e da cidade, que constrói a riqueza desse país, que nós reafirmamos aqui o nosso compromisso de lutar, de trabalhar, de encaminhar os projetos, de brigar para que as políticas públicas contemplem esses que historicamente ficaram alijados do processo, esquecidos pelas políticas públicas, para que possam ter também a condição de produzir, mas ter qualidade de vida e ter a oportunidade de ser cidadão, conforme a nossa Carta Magna diz. Não vamos abandonar nossas bandeiras do desenvolvimento rural sustentável, nem da sucessão rural, trabalhar para que o jovem possa permanecer na agricultura, ser um agricultor de fato e de direito, com acesso à política pública, que nós possamos avançar na diminuição do uso dos agrotóxicos que muitas vezes acabam nos envenenando, que nós possamos ter a continuidade dos programas sociais da habitação rural, que ainda é uma novidade para muita gente que mora no campo, do investimento na telefonia, que não é coisa de luxo, da internet que precisa chegar para que o jovem que estuda também possa ter acesso, inclusive, aos trabalhos da universidade, da escola, do seu colégio, energia elétrica com força para que o maquinário funcione e que não tenha que se comprar um gerador toda vez que se compra um maquinário, do fortalecimento das nossas agroindústrias, que tem feito sucesso nas feiras por onde tem passado, e a Expoche, que vai acontecer aqui em Brasília, vai ter de novo as agroindústrias como sendo também uma grande vedete para ser visitada pelas pessoas que moram nas cidades, que vivem aqui. Portanto, senhor presidente, peço que essa nossa manifestação seja encaminhada aos órgãos de comunicação dessa casa, e que nós possamos ter a anuência, inclusive, da nossa proposta de manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, numa emenda que fizemos a essa medida provisória 726, que tramita nesse Parlamento, que possa ter a discussão, o debate, o enriquecimento, e que o Ministério que cuida da agricultura familiar, do crédito fundiário, da reforma agrária, da agricultura que põe o alimento na mesa do povo brasileiro todo santo dia, e nós possamos encerrar aqui dizendo que a nossa luta vai continuar, não vamos desistir do Brasil, vamos avançar nesse processo, e enquanto tiver um dia de mandato, vamos estar perfilados com todos aqueles, sindicatos, federações, cooperativas, associações, organizações não governamentais, as universidades, as ONGs, os governos dos municípios, dos estados e da União, para construir políticas públicas para esse segmento tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Um grande abraço a todos e não esqueçamos, muito obrigado, agricultor, que produz o pão nosso de cada dia, para que nós a cada dia possamos nos alimentar e não passar fome. Muito obrigado.